stare into the abyss stares back at you. Nós sabemos que o folclore americano é bem vasto. O estado de Nova Jersey esconde muitos segredos, e talvez a história que eu vou contar hoje seja inspirada em um dos seus maiores mistérios. Emily era a mais velha dentre seus 3 irmãos. Isso significava que nada de bom viria para ela até que se casasse. Ainda com 16 anos, não via a hora de sair da casa dos pais, poder cuidar de seus próprios animais e ter somente o seu marido para agradar. Mesmo que os filhos chegassem cedo, não seria pior do que tomar conta de seus 2 irmãos endiabrados e seu pai doente. Para piorar, sua mãe não costumava demonstrar afeto. Era de fato uma velha rabugenta e tagarela. Gritava mais do que falava e sobrecarregava a jovem com tarefas que deveriam ser feitas por ela. Quando Emily não cumpria a tempo ou simplesmente se esquecia, era castigada com uma porção menor de refeição no almoço ou jantar, dependendo de qual horário a punição se encaixasse melhor, sem falar nas ofensas gratuitas que ouvia. Uma certa tarde, enquanto cuidava de seu pai, sua mãe entrou falando no quarto. A velha Lides está morta. Acabei de falar com a Carrie. Ela me disse que a sua cabeça foi degolada. Emily olhou séria. Não podia acreditar que tinha coragem de falar destas coisas na frente de seu marido em estado debilitado. Este, por sua vez, limitou-se a fechar os olhos em uma tentativa desesperada de dormir. Por mais absurdo que parecesse, a história sobre a senhora Lides parecia ser verídica. Aquela misteriosa mulher era uma figura trágica na região. Mesmo eles morando tão longe, acabavam tendo notícias de seu estado mental caótico. Nunca demorava para que relatos sobre suas crises de fúria chegassem a seus ouvidos. Agora, grávida de seu 13º filho, seu comportamento tinha estado ainda mais decadente nos últimos meses. Seu marido aparentemente não se importava com nada. Não demorou para que boatos a respeito de que o próprio demônio havia separado a cabeça da senhora Lides do corpo. Ou ainda pior, haviam versões onde o demônio era seu próprio filho recém-nascido. As semanas foram se passando e o estado de saúde do pai de Emily apenas piorou. Sua mãe então a mandou ir no condado próximo para comprar uma nova dose de seu medicamento. Mas já está para anoitecer, mãe, protestou a moça, mesmo estando preocupada com seu pai. Temia que o pior acontecesse. Para chegar até o condado, ela precisaria atravessar uma trilha por Pine Barrens, e incontáveis avistamentos do tal demônio haviam sido relatados naquela floresta desde então. Deus vai lhe proteger, disse a mãe, e depois completou, a menos que esteja em pecado bem debaixo de nossos narizes. Indignada e frustrada, Emily pegou seu terço e partiu imediatamente em direção ao condado. A entrada da floresta já era assustadora. Mesmo com a luz da tarde, decidiu então focar-se em seu pai e partiu trilha dentro. A ida não foi complicada. A trilha estava bem iluminada e a cantoria dos pássaros confortou o coração de Emily. De vez em quando podia ouvir um farfalhar entre as copas das árvores, mas estava muito certa de que eram apenas esquilos. Ao chegar ao condado, foi o mais rápido possível para a farmácia. Carregava um pequeno saco de couro com uma parte das economias da família. Não sabia por quanto tempo poderiam cuidar de seu pai, tirando o sustento apenas da venda de leite e ovos. Ela comprou o remédio e preparou-se para voltar. Pôde perceber já da porta da farmácia que não chegaria com luz do sol em casa, sendo que a viagem era relativamente demorada. Sabia que não podia perder tempo pensando e adentrou novamente a floresta de Pine Barrens. Era uma experiência aterradora caminhar por aquela trilha tão mal iluminada. Lembrou-se das diversas vezes que fizera o caminho com seu pai, desde quando era uma criancinha até poucos meses atrás. Pensava em como era corajosa ao lado dele, então decidiu que o imaginaria guiando seu caminho, saudável e animado como sempre fora. Retirou o terço e iniciou sua oração. Depois de longos 20 minutos de caminhada, o sangue de Emily congelou em sua nuca quando um grito estridente ecoou pela floresta. Se assemelhava a uma mulher gritando a plenos pulmões, porém o som se misturava a um grunhido gutural que se transformava em um reverberar monstruoso e ao mesmo tempo lamentoso.
Pássaros decolaram ao longe, copas de árvores se mexeram e então o silêncio reinou. Seu coração podia ser ouvido à distância, à medida que o suor escorria por sua testa. A garota olhou em volta, mas só pôde ver espectros disformes causados pela falta de iluminação e paranoia. Começou a correr em disparada. Precisava chegar em casa a tempo. Sabia que podia ser morta a qualquer momento. Mas tudo o que aconteceu foi que 15 minutos depois estava sã e salva, porém exausta, à porta de casa. Ao contar para sua mãe o que acontecera, Emily foi recebida com deboche. Logo depois recebeu ordens para ir dormir. Revoltada e com medo, fez mais orações e tentou dormir, mas o som que ouviu há menos de 1 hora na floresta não saía da sua cabeça. Aquilo não parecia com o barulho de nenhum animal que conhecesse. Decidiu então se levantar na surdina e olhar pela janela. Passou por seu irmão mais novo que dormia profundamente e espiou pela janela que ficava ao lado de sua cama. Lá estava a lua cheia, brilhante no céu. Podia ver a copa das árvores e o céu estrelado acima e além delas. A floresta era tão bela e assustadora naquele horário. E então algo chamou sua atenção. Um dos pinheiros tinha uma forma estranha. Parecia uma bola disforme e com espinhos. Emily ficou olhando para aquilo por alguns instantes, até que então teve a impressão de que aquela coisa se mexeu. Alguns minutos se passaram e a cisma de que estava apenas imaginando coisas começou a incomodar. Então piscou com força algumas vezes e olhou para o lado, esperando seus olhos se desacostumarem com a vista da floresta. Depois encarou novamente o topo da árvore e quase gritou horrorizada. A coisa disforme em cima do pinheiro de fato estava se movendo, e agora exibia macabras formas curvas nas laterais. Se assemelhavam a asas de morcegos, elas se mexiam vagarosamente. De vez em quando podia ver outro movimento, como o de uma cabeça, torta e inclinada para frente como a de um abutre, porém não haviam chances de obter detalhes. A coisa também possuía uma cauda bifurcada. De vez em quando Emily podia vê-la subindo e descendo, em movimentos ondulados. A julgar pelo tamanho da criatura e todo o pinheiro, ela devia ser pouco menor que um homem adulto. Parecia muito magra e tinha diversas protuberâncias ósseas saindo de sua coluna arqueada. O demônio então se ergueu, equilibrando-se em um pequeno galho, esticou as asas e inclinou-se para a frente. Emily viu a silhueta de sua cabeça. Se assemelhava a um cavalo, ou seria um cervo. No topo haviam chifres curvos como de um bode, e pela forma que escancarava a boca, estava soltando mais um daqueles gritos aterradores. A criatura saltou e alçou voo, desaparecendo atrás das árvores. Emily estava trêmula e segurando os soluços. Seus lábios se moviam rapidamente, pedindo proteção divina. Não havia mais dúvidas. A floresta de Pine Barrens estava sendo assombrada por um monstro infernal. Semanas se passaram e o trauma de Emily apenas aumentou. Sempre que ia à cidade, podia ouvir rumores sobre crianças e mulheres que desapareceram depois de adentrar a floresta à noite. Falavam também sobre carcaças mutiladas de animais que apareciam por todas as partes. Ela mesma comprovou que o relato era verídico quando em uma das suas viagens pela trilha viu a carcaça de 2 lobos e um veado parcialmente comidos. A população do condado e das casas ao redor de Pine Barrens estava aterrorizada. As pessoas evitavam sair de casa em qualquer horário e diversos casos de avistamento do monstro voando por sobre os telhados foram relatados. Ela temia que a criatura pudesse voar próximo de sua casa, já que viviam isolados do resto da civilização. O Diabo de Jersey, Diabo de Nova Jersey ou o Demônio de Leeds. A criatura recebeu diversos nomes e se tornou uma celebridade local. Porém nada de bom vinha com a sua lenda. Não demorou muito para que todo o estado de Nova Jersey começasse a vê-lo. Alguns caçadores se dispuseram a pegá-lo, porém nada encontravam. Os desaparecimentos na floresta continuaram e não demorou para que pessoas relatassem ter visto a criatura à luz do dia. Uma vez, pegando lenha para a fogueira com seu irmão do meio, Emily acreditou ter visto a criatura entre as árvores. Ainda era cedo e ela não achou que teria perigo de ir muito longe de casa. No entanto, quando forçou a vista para ver com mais detalhes, percebeu que não havia nada.
Uma certa noite, acordou assustada ao ouvir um som vindo do telhado da casa. Se levantou apressada, mas logo foi acalmada por sua mãe, que carregava uma lamparina. Eu acho que é o demônio. Sussurrou a sua mãe. Nós deveríamos orar. O grito do monstro ecoou noite adentro e o pai de Emily se contorceu em seu leito. Ele veio me levar. Seu pai gritava assustado enquanto sua mãe tentava acalmá-lo. É só fruto da sua imaginação, querido. Volte a dormir, por favor. Emily podia ouvir a criatura bufando à medida que seus cascos batiam e escorregavam por entre as telhas. Presumia que, eventualmente, o ser perdia o equilíbrio e precisava dar breves batidas de asas para se firmar novamente. Depois do que pareceram intermináveis minutos, a criatura decolou e desapareceu noite adentro. 2 dias depois, a enfermidade levou o pai de Emily. Ele morreu em meio a dor e delírios, pedindo para que sua alma fosse salva. O que era afinal o demônio de Jersey? Ele era o 13º filho da Sra. Leeds? Era o resultado de cultos profanos feitos na região de Pine Barrens? O antigo espírito temido do folclore indígena local? Houveram avistamentos relatados por uma infinidade de pessoas ao decorrer dos anos. Ao que parece, o monstro ainda vive, se escondendo naquela floresta. Seus gritos ecoam por entre as árvores até os dias de hoje. Ele de fato faz vítimas? É mesmo um demônio? Ou apenas mais um criptídeo dentre os tantos procurados ao redor do mundo?